Olá, graça e paz! Você já leu a sua Bíblia hoje? Nós continuamos a nossa caminhada, a Bíblia em um ano, e tem sido tão maravilhoso, tem abençoado tanto os nossos dias. E assim, nós queremos incentivar você a dar a sua curtida, dar o seu like, a compartilhar, envia no seu Life Group, envia também para o pessoal da escola, o pessoal do trabalho, no grupo familiar, para que outras pessoas também possam receber a boa, perfeita e agradável Palavra de Deus. Nós chegamos aqui no livro de Juízes 21 e é um momento muito interessante também, onde nós vamos ver o desfecho dramático da guerra civil israelita focada na preservação ali da tribo de Benjamim. Esse capítulo vai nos mostrar as medidas extremas que são adotadas por Israel para assegurar a sobrevivência de uma de suas tribos após um juramento coletivo que quase chegou a extinguir, quase chegou à extinção. E nós vamos ver a complexidade moral e ética que eles acabam tendo e vivendo ali, e como é evidente os desafios e os dilemas enfrentados pela comunidade israelita nesse momento. Nós vemos que o juramento contra os benjamitas, israelitas juraram não dar as suas filhas em casamento a benjamita. Isso você vê aí que vai ter esse grande impacto. A extinção quase que completa do Benjamim, o lamento de Israel pela perca quase que total dessa tribo, você vai poder estar acompanhando. A solução dramática, que você vai conseguir ler aí entre o 10 e o 14, aonde israelitas atacam as filhas, quando as mulheres estão indo passando adiante do caminho, tomando uma a cada para que fossem as suas mulheres, porque não havia mulheres para todos os homens naquele determinado momento. E o rapto dessas moças em Siló, você vai ver essa estratégia que eles usaram, adotaram para promover esse momento. E você vai conseguir acompanhar tudo isso aí no livro de Juízes 21. E eu quero chegar com você aqui no Salmos 46, é um salmo muito conhecido e ele tem alguns versículos que nos chamam a atenção. Ele fala bem assim: Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Sabe, queridos, nós precisamos estar firme em nosso Senhor. E eu costumo dizer que nós precisamos conhecer todas as faces do nosso Deus, porque a sua multiforma do seu poder. E aqui nós podemos ver que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza em tempos de crise, em tempos de dificuldade, em tempos de lutas a qual eu e vocês passamos. Nós precisamos ter nele a nossa fortaleza. É que Ele está sempre presente diante dos momentos de adversidade, porque tantos são dias, são tantas famílias que nós falamos, tantas casas alcançadas. Então, quanto maior o número de pessoas que nós alcançamos, maior a quantidade de adversidade. É por isso que sempre nós trazemos. Alguns vão dizer: poxa, estão falando sobre adversidade, eu nem estou passando nesse momento. Mas saiba que através desse estudo, nós entramos em milhares de casas. Então, existem sim pessoas que estão passando por dificuldades. Talvez você diga: mas eu já sou cristão, eu já tenho Deus como a minha rocha, a minha fortaleza. Mas também existem pessoas que ainda estão precisando conhecer esse Deus como uma fortaleza, como um socorro, como um auxílio sempre presente na sua adversidade. Nós queremos declarar hoje, nós queremos ser resposta de oração para você. Queremos que através desse vídeo, você que orou dizendo: Deus, fala algo comigo, envia alguém para falar comigo. Esse vídeo está chegando até você hoje para dizer que Ele é a sua fortaleza. Ele é o seu auxílio. Ele responderá, Ele enviará, Ele abrirá portas onde não tem. Os cadeados sem chaves serão abertos, os grilhões serão quebrados. Ele é a sua fortaleza. Se assegure no Senhor. Ele diz no versículo 7, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Sabe, queridos, nós precisamos nos assegurar no Senhor, permanecer no Senhor. Muitos momentos, quando nós estamos passando por essa adversidade, nós queremos buscar em outros meios, nós queremos buscar segurança em outro lugar, buscar segurança no dinheiro, buscar segurança atrás de uma porta bem protegida. Sabe, queridos, a nossa torre segura é o Senhor dos Exércitos. Ele luta as nossas batalhas. Então entregue o seu coração, o seu caminho, entregue as suas lutas, as suas batalhas ao Senhor. Creia que Ele irá responder às suas orações. E no versículo 8, você vê na sequência: venha,
Veja as obras do Senhor, os seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco, despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou o Deus. Serei exaltado entre as nações e serei exaltado na terra. O meu Deus, o seu Deus, é aquele que luta as nossas batalhas. É aquela nossa torre forte. É onde nós devemos nos assegurar. Então, queridos, tenha o Deus como seu refúgio, como a sua fortaleza. Não busque em outros deuses, não busque em outro lugar a segurança, não busque outro que possa lutar a sua batalha. Eu digo isso, não busque outros deuses, não busque outra forma. Tenha verdadeiramente o Senhor como a torre forte para cuidar da sua e da minha vida, para lutar as suas e as minhas guerras. Ele será exaltado entre as nações. E nós chegamos aqui no livro de Atos, no capítulo 24, e nós vamos ver o julgamento de Paulo perante o governador Félix. Queridos, nós vemos aqui no começo do texto onde Paulo é acusado de ser ali alguém como um perturbador. No versículo 5 vai falar assim: verificamos que este homem é um perturbador que promove tumulto entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos e tentou até mesmo profanar o templo. Então prendemos e quisemos julgá-lo segundo a nossa lei. Sabe, queridos, aqui nós vemos Paulo sendo acusado de ser um perturbador. E sabe, tem algo muito interessante para nós continuarmos nessa leitura. Quando chega o momento da defesa de Paulo, ele diz assim no versículo 14: confesso-te, porém, que adoro o Deus do nosso antepassado, como seguidor do caminho, que é o Senhor Jesus, e a quem chama de seita. Creio em tudo o que concordam com a lei e no que está escrito pelos profetas, e tenho em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição, tanto de justo como de injusto. Sabe, queridos, algo muito importante aqui é que Paulo, neste momento, ele defende a sua fé, e ele afirma que não havia causado tumulto nenhum, mas ele age realmente como um bom cristão. E sabe, queridos, em alguns momentos, quando nós somos apertados ou quando acontece algum tipo de situação, nós esquecemos de dar um bom testemunho. E sabe, Paulo aqui, ele foi muito educado. Ele foi alguém que respondeu e ele aproveitou ali aquele momento para falar, para dar testemunho de Cristo, da sua fé e da ressurreição. Ele declarou: olha, certamente eu não fiz nenhum tumulto, não vim aqui para causar esse tipo de coisa, mas eu defendo a minha fé, eu creio em Cristo Jesus, eu creio na ressurreição. Ele usou a oportunidade onde ele estava sendo acusado para defender a sua fé. E isso é muito interessante, sabe, queridos? E ele usou com educação, com respeito à autoridade. Ele falou: olha, eu reconheço que você tem governado há muito tempo, eu não vim causar tumulto. E ele deu a declaração. Sabe, queridos, um conselho que eu quero dar para você. Nós, como cristãos, em muitos momentos, nós temos perdido a oportunidade de dar testemunho de Cristo Jesus. Porque na hora que estamos sendo acusados, ou então tem alguém que não professa a mesma fé que nós não respondemos com educação, não respondemos realmente como cristão, não respeitamos as pessoas, muitas das vezes queremos debater. Eu tenho visto isso nas redes sociais e isso é muito ruim. Sabe por quê, queridos? Nós fechamos a porta e aí quando nós queremos dar testemunho de Cristo, a pessoa já não recebe. E muitas das vezes não é nem culpa das pessoas, é porque nós já fechamos a porta. E Paulo aqui, ele estava sendo acusado, mas ele foi educado. Ele não negou a crença dele. Tinha alguém diante dele que não professava a mesma fé, mas ele tratou com educação. Ele deixou a porta aberta. E quando foi o momento dele falar, ele ainda professou a sua fé, falou que cria em Jesus, ele cria na ressurreição de justos e daqueles que eram vistos como injustos. Então, ele estava ali dando uma declaração de fé, sendo educado, tratando realmente as pessoas com educação. E eu quero dar esse conselho para você. Olhe para esse livro de Atos 24 e veja como Paulo se defendeu.
Ele defendeu com educação, deixando as portas abertas e no momento certo ele não negou a sua fé, ele falou o que havia de falar e deu testemunho de quem ele era em Cristo Jesus. Então que eu e você possamos deixar as portas abertas para a gente professar com o nosso testemunho sobre em quem nós cremos. Que Deus te abençoe e que você possa também abençoar outras pessoas com esse vídeo. Curte, compartilha, envia para as pessoas que você ama e Deus te abençoe em nome de Jesus.